Olá pessoal, que bom poder saudar você mais uma vez para esse momento especial de estudo da lição da Escola Sabatina. A cada semana temos um encontro muito especial para continuarmos estudando o livro de Gênesis. E chegamos agora à nossa penúltima lição, a 12ª lição, José, príncipe do Egito. Estamos aí, finalizando a lição do Gênesis. Hoje o tema José, príncipe do Egito, mais uma semana e terminamos o livro do Gênesis. Mas eu quero já mostrar para você aqui, você já deve ter aí a sua nova lição, Provados pelo Fogo. É a nova lição da Escola Sabatina para os meses julho, agosto e setembro, terceiro trimestre de 2022. A minha lição já está aqui, eu espero que você também já esteja com a sua, porque daqui a pouquinho vamos começar a estudá-la. E se você não tem ainda, acesse agora o site cpb.com.br e faça a assinatura da lição da Escola Sabatina, tá bem? cpb.com.br. Não esqueça de fazer para você e também para toda a sua família, para que todos tenham o alimento espiritual tão necessário ao nosso crescimento espiritual, tá bem? Vamos então ao estudo da lição dessa semana, José, príncipe do Egito. Antes, porém, de começarmos essa linda história, nós vamos buscar a Deus em oração, pedindo a Ele a bênção para o estudo que agora teremos. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude e que nós possamos compreender a Tua mensagem para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue sua lição, vamos lá. Lição de número 12, José, príncipe do Egito. Esse é o tema da penúltima lição desse trimestre. O verso para memorizar, Gênesis 41, 41. E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Semana passada, estudamos o momento em que José é vendido por 20 ciclos de prata para uma caravana de midianitas, vendido pelos próprios irmãos. E uma das verdades teológicas que nós começamos a aprender semana passada é que Deus transforma o mal em bem. E essa semana chegamos então ao tema central da história de José, quando ele se torna governador de toda a terra do Egito, como eu acabei de ler no verso para memorizar. José era então o líder do Egito e seus irmãos curvaram-se diante dele sem saber quem ele era. E aqui nós temos a linda história do cumprimento do sonho. Vamos rever, esses detalhes dessa linda história de José. Essa semana vamos estudar Gênesis 41 até o capítulo 45 e eu queria, junto com vocês, vamos ver como Deus reverteu todo o mal que os irmãos fizeram a José em bem. Em bem para José, em bem para a sua família, para o seu povo, para o Egito e para todo mundo, como a Bíblia vai deixar muito clara para todos nós. O interessante nisso tudo é que, em vez de focar no sucesso de José, a Bíblia vai focalizar a experiência dramática dos irmãos de José, suas indas e vindas até seu pai, seu arrependimento pelo mal que fizeram, as lágrimas de alegria e perdão. Ou seja, nessa história de José, uma das coisas mais preciosas que nós temos a aprender é a lição do arrependimento. A lição das consequências que o mal pode acarretar, mas também a lição do arrependimento que Deus sempre está disposto a dar. Vamos começar com a parte de domingo, onde fala sobre a ascensão de José ao poder. Bom, você se lembra que Faraó teve sonhos interpretados por José, e esses sonhos falavam a respeito daquilo que Deus estava para fazer na terra. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de miséria. E José então propôs um programa econômico para salvar o Egito dessa fome que se avizinhava. Interessante que a lição deixou claro que ao José ser escolhido para governar toda a terra do Egito, não foi por causa de sua sabedoria em interpretar sonhos, mas foi por causa do seu plano que pareceu muito bom, muito lógico, o seu plano, o seu programa econômico para solucionar o problema que viria. Então foi assim que José assumiu ao poder.
Em Gênesis 41, 38 e 39, nós lemos a respeito disso. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E no verso 39, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Eu acho que uma das grandes verdades que nós temos que aprender é que Deus não só recompensou José pela sua fidelidade, mas também José foi alguém que fez uso dos dons espirituais a ele concedido pelo Espírito Santo. E sem dúvida, além do dom de interpretar sonhos e visões, um outro dom especial que Deus deu a José foi o dom da administração. Ele era um sábio administrador. Isso se provou não apenas quando ele salva o Egito da fome, mas quando ele administra bem a cadeia, onde esteve preso há alguns anos, onde ele administra bem a casa de Potifar, de tal maneira que o que ele colocava a mão prosperava. Aqui é uma lição espiritual muito prática para mim e para você. Deus nos deu dons espirituais. Deu a todos. Todos nós. Você que está me acompanhando agora nessa live, Deus deu dons espirituais para você. E quando nós colocamos esses dons à sua disposição, ao seu serviço, é aí que nós crescemos. É aí que as pessoas ao nosso redor são beneficiadas. É aí que a obra do Evangelho pode avançar. Então, quero motivar você a usar com sabedoria os dons que Deus deu para você. Nesse programa, ou nesse momento da ascensão de José ao poder, interessante que Faraó não só o colocou como governador de toda a terra do Egito, mas também arranjou um casamento, né? Ele mudou o nome dele, ou deu um novo nome, né? Zafenate Paneia, e deu para ele uma esposa chamada Asenate, que era filha de Potífera, sacerdote de On. Interessante, né? Então José recebe ali uma esposa. E com ela vai ter 2 filhos, como veremos. Um outro detalhe que a Bíblia nos apresenta é que José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. 30 anos. Isso quer dizer que ele foi bem novo, vendido por seus irmãos. Quem sabe ainda um adolescente, quando ele foi vendido por seus irmãos. Mas ele não imaginava, ninguém imaginava, que Deus reverteria de forma tão miraculosa esta venda como escravo para que ele se tornasse governador em toda a terra do Egito. Casada com essa Asenate, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E esses nomes, ele explica, a Bíblia diz lá por que esses nomes, né? Manassés, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, quando José tem Manassés, esse nome desse primeiro filho significava que Deus havia transformado sua dor em alegria. Já o segundo filho, Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, Deus transforma a aflição em bênção. Esses são os 2 nomes significativos dos filhos de José. Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, esse plano econômico que Deus deu a José, e José passou para Faraó, sem dúvida foi o plano que salvou não apenas uma nação, mas salvou o mundo inteiro. E como a fome alcançou também a terra de Canaã, houve um momento que o alimento estava acabando e Jacó, sabendo que lá no Egito, o governador do Egito estava vendendo alimentos, mandou então seus filhos buscar alimento. Estamos agora em Gênesis 42. José então se confronta com seus irmãos. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos e os seus irmãos vieram então para comprá-lo. Interessante que quando eles chegam e José pergunta de onde eles são, eles dizem que são da terra de Canaã e eles se prostram rosto em terra perante ele. E aqui nós nos lembramos do sonho que tivera José muitos anos antes, quando ele viu os feixes dos seus irmãos curvarem-se diante do seu feixe. Naquela época ele foi ridicularizado e esse foi um dos motivos pelos quais os irmãos passaram a odiá-lo. Será que nós vamos te servir, José? Será que você vai governar sobre nós? Agora o sonho se realiza. E eles estavam ali se inclinando com o rosto em terra
diante de José. E o que faz José? José, quando percebe que é seus irmãos, ele começa agora então confrontá-los. E ele os acusa de espiões. José se lembrou dos sonhos que tivera. E ele agora queria então provar os irmãos. Vocês são espiões e vieram ao Egito para ver os pontos fracos de nossa terra para depois tentar invadi-la. Os irmãos de José disseram, não, nós não somos. Nós somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai e outro já não existe. Quem é que não existia? José. Mas eles se limitaram a isso. Não disseram mais nada a respeito desse que não existia mais. Então José dá um teste. José queria saber se os seus irmãos haviam se arrependido ou não daquilo que haviam feito a ele. E José diz assim, nisso sereis provados. Gênesis 42, 15. Pela vida de Faraó, daqui não me saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Vocês têm irmão mais novo? Estão contando essa história? Então vocês não sairão daqui até que vocês me contem ou façam chegar até mim esse irmão mais novo. E José os prendeu e eles estiveram presos ali por 3 dias. E aqui você percebe na lição um diálogo muito interessante. E eles começaram a conversar entre si, não sabendo que José falava a sua língua. Eles achavam que José não estava entendendo o que eles estavam falando. E eles ali estavam falando justamente que eles estavam recebendo a paga pelo mal que eles haviam feito ao seu irmão. E o verso 24 diz que José se retirou dali e chorou. Depois ele volta, ele toma Simão dentre eles, prende Simão na presença dos irmãos e então diz para os outros 10, né? Vocês vão agora para a casa do pai de vocês e vocês vão deixar aqui Simão. Simão como garantia. E vocês me tragam então esse irmão mais novo. Eles foram. E agora chegam lá na casa do pai deles, Jacó, e dizem para o pai tudo o que havia acontecido. Só que havia um outro problema. Quando José despede seus irmãos com o cereal, para que eles se alimentassem e também as suas famílias, José manda seus empregados devolver o dinheiro que eles haviam usado para pagar o cereal. E em cada saco, na boca do saco, foi colocado a mesma quantidade de dinheiro que eles haviam trazido para comprar o alimento. Quando eles abrem o saco e vê aquele dinheiro, eles percebem que eles estão em problemas. E eles contam para Jacó tudo o que havia acontecido, em detalhes, e contam também do dinheiro, que apareceu no saco ali sem que eles soubessem. E eles disseram, né, olha, Simeão ficou lá preso. E nós precisamos ir agora com Benjamim, porque nós falamos que tínhamos um filho, um irmão caçula, e ele agora quer vê-lo, para saber se nossa história é verídica ou não. E Jacó diz assim, tendes me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Algo interessante, né? Jacó é um homem que em sua velhice experimentou grandes sofrimentos, não só pela perda de José, mas agora por toda essa situação que a família estava vivendo. E então Rúben faz uma proposta, pai, eu garanto ao senhor que eu vou levar Benjamim e vou trazê-lo de volta. Se eu não fizer isso, mata meus 2 filhos, se eu não te restituir a Benjamim. Quando eu li essa proposta na Bíblia, né, Jacó não permitiu que levassem Benjamim e nem aceitou a proposta de Rúben. Aliás, como que o avô iria matar os próprios netos porque havia perdido mais um filho? Certamente Jacó não faria isso. E ele rejeitou a proposta de Rúben. Jacó havia se apegado demais a Benjamim, porque ele tivera 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. Na visão dele, José não existia mais, estava morto, só sobrava Benjamim. Então Jacó não queria de forma alguma se separar de seu caçula. Então vem Judá com uma proposta.
Judá então faz uma proposta e diz: pai, eu prometo que eu vou trazer Benjamim de volta. E como a fome havia apertado a família, Jacó se viu diante de um dilema e teve que aceitar a proposta de Judá. Tomaram, pois, os homens presentes, dinheiro em dobro, e a Benjamim, levantaram-se e desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Foi por conselho de Jacó que eles fizeram isso, que eles trouxeram presentes, o dinheiro em dobro, e se apresentaram então a José com tudo aquilo ali. Quando José recebe seus irmãos, José então prepara um banquete. Ele marcou o horário, meio-dia. Meio-dia, ele se encontraria com seus irmãos para esse banquete. E então José prepara esse banquete e agora, ao estar com os irmãos, ele vê ali Benjamim. Interessante que ele saúda Benjamim de forma diferente, né? Paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso Pai vos deu tesouro nos sacos do cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhos trouxe fora a Simeão. Trouxeram Simeão, todos estavam juntos, ali a refeição estava alegre, contente. Os irmãos haviam contado a história ao mordomo de José, do dinheiro que apareceu nos sacos. O mordomo certamente contou para José tudo o que havia se passado. Quando José viu Benjamim, seu irmão, né? Ele então diz: Deus te conceda a graça, meu filho. E ele sai de perto de Benjamim, de perto dos irmãos, e chora bastante. Quando o almoço começa a ser servido, José orientou que Benjamim fosse servido 5 vezes mais. Por que José orientou que Benjamim fosse servido mais que os outros? Na parte de terça-feira, temos aqui um texto muito interessante de Ellen G. White, que aparece aqui em Patriarcas e Profetas 1:8-7, onde ela diz assim: por esse sinal de favor para com Benjamim, ou seja, mandar que ele fosse servido 5 vezes mais que os outros, esperava José averiguar se o irmão mais novo era olhado com inveja e ódio que haviam sido manifestados para com ele. Era essa a intenção de José. Ainda supondo que José não compreendia sua língua, os irmãos conversaram livremente uns com os outros. Assim, ele teve uma boa oportunidade de conhecer os seus verdadeiros sentimentos. Ainda desejava prová-los mais e, antes de sua partida, ordenou que seu próprio copo de prata fosse escondido no saco de mantimentos do mais novo, de Benjamim. Então veja, José queria provar seus irmãos. Eles haviam mudado ou tratavam Benjamim da forma como o haviam tratado no passado? Esse foi o motivo de ter servido Benjamim 5 vezes mais. Só que José percebeu que eles estavam mudados. Alguma coisa havia acontecido. José então disse para o mordomo colocar o seu copo de prata no saco de Benjamim, e então os irmãos de José foram despedidos. Assim que eles haviam dado uma certa distância, lá foi os soldados de José prender agora todos. E ao prender a todos, eles o acusam de haverem roubado o copo de José. E os irmãos logo dizem: olha, se ninguém fez isso, e se você achar o copo de José em alguns dos nossos sacos de cereais, que este seja escravo, né? Na terra do Egito aí, que fique como escravo. E eles então começaram a abrir saco por saco, a começar do mais velho. Passaram por 11 sacos e nada. Quando chegou no de Benjamim, melhor, passaram por 10 sacos, né? Quando chegaram no 11º, que era o de Benjamim, eles abriram e ali estava o copo. Não é este o copo em que bebe meu senhor? Disseram para os irmãos. E por meio do qual faz suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. Agora todos devem ser levados de volta. Aquele
dos teus servos com quem for achado o copo morra, e nós seremos escravos do meu senhor. Eles haviam dito isso. Agora o copo foi achado. Então Benjamim deveria ser morto e todos os outros 10 deveriam ser escravos de José agora. Quando eles voltam para a casa de José, Judá faz uma proposta. Judá se aproxima de José, aqui um diálogo muito bonito, e então Judá vai dizer assim: ah, meu senhor, rogo-te que permita que o teu servo diga uma palavra aos teus ouvidos, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Eu posso te falar alguma coisa em particular? José, então, deu a atenção a Judá, e Judá, então, abriu toda a situação. Judá contou tudo o que havia acontecido. E quando José ouviu da boca de Judá toda a história, percebeu ali o arrependimento, percebeu a forma como eles tratavam um ao outro, a preocupação de um irmão para com o outro, o fato deles mesmos se colocarem no lugar de Benjamim para ficarem como escravos. José então não se conteve. E ele então bradou: fazei sair a todos da minha presença. E todos saíram, todos os egípcios, e José ficou sozinho com seus irmãos. Gênesis 45:2 diz que ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Ou seja, longe no palácio, eles escutavam agora o choro de José. Por que José estava chorando? Porque ele não pôde conter mais as emoções. E ele então disse aos seus irmãos: eu sou José, eu sou o vosso irmão. Nosso pai vive ainda? Jacó está vivo? Seus irmãos ficaram atemorizados. E José disse: chegai-vos a mim, eu sou o vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Eles não podiam acreditar. Todo o mal que eles haviam feito a José, agora eles estavam diante do governador de toda a terra, aquele que estava em suas mãos salvar a vida de todos eles. Que história impressionante, que história fabulosa. Eu fico pensando nos sentimentos que estavam ali no coração de José e de seus irmãos. Depois de tantos anos, depois de tanto sofrimento, quem sabe de tanto arrependimento pelo mal que fizeram, ao ver Jacó chorando dias e dias a morte de José, seu amado filho. A história dessa semana da lição é uma história que nos fala a respeito das consequências que o pecado pode gerar, da bondade de Deus em perdoar e do quão disposto Ele está em nos aceitar de volta. Isso de fato mexe com o nosso coração. Essa história de José é uma das histórias mais belas que a Bíblia tem. E ela foi guardada aí para ensinar para mim e para você que Deus nos ama e ama muito. Que Deus não quer que nós soframos as consequências do mal que fazemos. E é por isso que muitas vezes Ele transforma o mal que nos fazem, ou mesmo que fazemos, em bem. Para quê? Para nos ver felizes. Esse é o nosso Pai. Terminamos assim a história dessa semana. Na semana que vem nós vamos ter o grande momento em que José vai se reencontrar com seu pai. E você vai ter agora o encontro fascinante do pai com o filho e do filho que o pai achava que estava morto, que está vivo. Bom, eu não vou antecipar mais nada. Semana que vem nós vamos voltar com mais detalhes dessa história, quando estudarmos sobre agora Jacó indo para o Egito, encontrar o seu filho amado José, que estava vivo. Obrigado por sua companhia, por essa pequena reflexão da lição. Espero que você estude cada vez mais o tema e no sábado esteja pronto aí para participar na classe, dando suas opiniões, suas contribuições. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, por gentileza se inscreva, deixa aí o seu like. Ative o sininho também e você receberá as novidades do canal sempre que nós postarmos aqui. E que Deus possa abençoar grandemente você. E eu queria encerrar a nossa lição com oração. Podemos orar? Pai Santo, muito obrigado por essa linda história de José e seus irmãos, pelo perdão que alcançou a vida de José, a vida de seus irmãos, que nós possamos também sentir esse mesmo desejo de buscar sempre o perdão do Senhor.
Obrigado porque em nossa vida o Senhor tem transformado muitas vezes o mal que nos fazem em bem. E nós te louvamos por isso. Que o Senhor continue nos dirigindo a todos. E nos prepara também para a tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Não se esqueça, viu? Provados pelo fogo. É a nossa lição do próximo trimestre. Adquira já a sua cpb.com.br e vamos nos preparar para não ficarmos sem o nosso alimento diário. Um abraço muito carinhoso, que Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro.